Bom dia pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia. Nosso propósito Fé Inabalável, começando hoje. Faremos 3 dias, amém? Vamos entender por que tem pessoas que têm fé inabalável e tem pessoas que não conseguem manter a sua fé nem até a página 2. Vamos entender isso? O que será que acontece, né? Da onde que vem a fé? Quem que alimenta a fé? Como é que a gente pode ter mais fé? Como é que a gente pode viver o extraordinário de Deus na nossa vida através da nossa fé? Afinal de contas, ela é o nosso passaporte. O Senhor não nos cobrou nada. Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu por nós, para nos salvar, para nos livrar, para levar as nossas dores, as nossas enfermidades. Mas uma coisa ele pediu e exigiu que a gente tivesse, para que a gente pudesse ver o extraordinário dele na nossa vida. E essa única coisa chama-se fé. Então, se nós não cuidarmos da nossa fé, se nós não entendermos sobre a fé, se nós não entendermos de uma vez por todas, e não é essa fé mística que a gente ouve desde pequeno, mas fé vai muito além disso. Vai muito além de, eu sou uma pessoa de fé. Não se trata de ser uma pessoa de fé. Se trata de você ter a fé, de você carregar a fé, de você se relacionar com a sua fé, de você se conhecer e entender que a fé ela tá intrínseca na sua vida. Eu tô com fé que isso vai acontecer ou que aquilo vai acontecer, só que no outro dia já não tem mais fé. Não é assim. Fé, não é algo que eu coloque em umas coisas e que eu tiro de outras. Não. Fé é algo que você carrega, fé é algo que você adquire, fé é algo que você trabalha, fé é algo que você alimenta, fé é algo que você precisa manter, entende? E é um dia após o outro, a gente precisa adquirir, esse é o primeiro passo. Uma vez que você adquiriu, você entendeu o caminho, e ali você tem um trabalhar, um passo a passo, um andar com aquela sua fé, de forma que você vai nutrindo, até ela se tornar algo tão forte, tão importante, que nada mais abala, nada mais tira, nada mais muda. Você entende? Exatamente isso que a gente tem uma fé inabalável. E nós precisamos adquirir a fé. Primeiro passo, escreve aqui nos comentários. O primeiro passo é adquirir a fé. Nós precisamos fazer uma coisa, adquirir a fé. Se nós não buscarmos de adquirir, a gente não nasce com ela, ela não vem dentro do nosso DNA, não. A fé a gente vai adquirir. Primeiro passo, eu preciso adquirir fé. E como que eu adquiro fé? Como que eu adquiro fé? De que forma que eu posso ter fé? De adquirir a primeira coisa. Esse é o primeiro ponto. A gente precisa primeiro adquirir. A gente precisa ter, a gente precisa tomar para nós algo que se chama fé. É a nossa crença, é o nosso trabalhar, é o que a gente escolhe acreditar. A fé é uma questão de escolha. Num primeiro passo, ela é uma questão de escolha do que você escolhe acreditar. Tem pessoas que têm fé em inúmeras coisas. Tem gente que acha que tem fé, por exemplo, e talvez até tenham pessoas aqui na live ainda que também vivem isso. Tem gente que tem fé na astrologia, que se lê lá que no signo dela, com ascendência não sei aonde. Esses dias eu tava vendo uma pessoa no meu trabalho
Já tem uns dias que a gente vê essa pessoa um pouco desestabilizada, assim. É uma pessoa super na dele, mas você vê que ele tá meio desestabilizado, assim. Não tá como antes. E aí ele veio se encontrar com uma outra pessoa. E eu tava sentada numa mesa observando. E falou assim, ah, como é que você tá? Não, tô no meu inferno astral, mas tá passando. Aí eu fiquei olhando aquilo, aí o outro também compartilha da mesma fé. Fé, eu decido acreditar. No que você tem decidido acreditar nesse tempo? Entende? Esse é o primeiro ponto. Aonde que você tem colocado a sua fé? Aquilo que você tem decidido acreditar. No que você tem decidido acreditar? Você vai sempre ter um leque de opções e existe uma coisa que muitas vezes você não vai conseguir fazer. Você não vai conseguir acreditar em muitas coisas ao mesmo tempo, porque muitas vezes elas vão conflitar. Então você precisa ter um posicionamento. Você precisa ter um posicionamento. O que você decide acreditar? No que você tem colocado a sua fé? Tem pessoas que têm colocado a fé na astrologia, tem pessoas que têm colocado a fé em outras coisas. Tem gente que tem colocado a fé no Buda. Tem gente que tem colocado a fé no noticiário da televisão. Assiste aquilo ali e acredita em tudo que está sendo falado. E a gente está cansado de saber que a mídia trabalha para manipular. E para sensacionalizar. Porque é isso que dá audiência para eles. Primeiro, eu entendo o poder de influência que eu tenho. E uma televisão, ela tá cansada de saber que ela ditou regras numa sociedade inteira. Afinal de contas, esse é o trabalho deles. Eles são experts em manipular, em fazer as pessoas acreditarem naquilo que eles querem que acredite. E muitas pessoas sentam na frente de uma televisão e decidem acreditar no que está sendo falado ali. Tá tudo bem. É onde ela decidiu colocar a sua fé, a sua crença, a sua escolha. Tem gente que decide acreditar em inúmeras outras coisas. Tem gente que vai decidir acreditar numa entidade. Tem gente que vai decidir acreditar em um santo. Tem gente que vai decidir acreditar em várias coisas. Cada um faz uma decisão. Então, o primeiro ponto é que a gente precisa saber e entender aonde que eu escolho acreditar, onde que eu escolho depositar a minha fé. E a gente precisa entender uma coisa: para você adquirir uma fé, você também não pode estar em cima do muro. Porque não tem como acreditar em um monte de coisas ao mesmo tempo. Tem gente que fala, acredito, até eu já ouvi isso também, de uma pessoa. Acredito até a página 2 da Bíblia, acredito até a página 2 do livro do Allan Kardec, acredito até a página 2 do não sei o que, do não sei o que, do não sei... Ou seja, não acredito em nada. Porque se essa pessoa decidisse acreditar em alguma coisa, com certeza ela teria um único posicionamento. Por quê? Porque eles vão se conflitar. Eu não tenho como acreditar na Bíblia e acreditar no livro do Allan Kardec ao mesmo tempo, porque eles vão se conflitar. Eu não tenho como acreditar na Bíblia e acreditar na astrologia, porque eles vão se conflitar. Ou você acredita ou você não acredita. Se você tem dividido a sua escolha em mais de uma coisa, com certeza você não tem fé ainda. Porque se você tivesse fé, você não estaria dividido entre 2, 3, 4, 5 coisas. Tem gente que acredita na simpatia. Tem gente que acredita nessas coisas simbólicas que são feitas. Pular ondinha, vestir a roupa não sei qual. Eu esqueci o nome disso agora. Mas tem gente que decide acreditar nisso. E se você acredita nisso, você não acredita na Bíblia, porque não tem como você acreditar em muitas coisas. Aí tem gente que fica, e aonde que eu quero te levar com isso? Eu não tô aqui querendo te dizer o que é para você acreditar e o que é para você deixar de acreditar, não. Porque isso é uma escolha. Mas deixa eu te falar uma coisa. Por isso que muitas vezes, e aí eu tô dizendo tudo isso para te levar num outro ponto, que é... Muitas vezes as pessoas não sabem porque é superstição, exatamente. Obrigada, Edilane. Superstição. Não tem como você acreditar na Bíblia e na superstição, porque eles vão se conflitar.
Então, entenda uma coisa. Sabe por que muitas vezes você não alcança, você não consegue ter uma vida de fé de fato? Por que você não consegue ter uma fé inabalável? É uma fé que flutua, que vai lá em cima, que vem aqui embaixo, que hoje eu acredito, amanhã não acredito, que hoje eu tenho fé para conquistar as minhas vitórias do que Deus tem falado comigo, amanhã eu já não tenho mais nada. Amanhã eu não acredito em mais nada, já não quero nada, já não faço nada, para mim tá tudo errado. Por que às vezes a gente vive nesses altos e baixos, nessas ondas, e eu não consigo me firmar, e eu não consigo ter fé como eu vejo que outras pessoas têm? Por causa disso. Porque você não está posicionado. Você não adquiriu fé. Porque a primeira coisa que uma pessoa que tem fé faz é tomar uma posição, é estar posicionado. Então, aí eu te falo, como é que está o seu posicionamento nos últimos tempos? Em que você está posicionado que acredita? Em que você tem colocado a sua fé? Em que você tem escolhido acreditar? No que você tem, o que você tem feito com isso? Entende? Então esse é o primeiro ponto. Que a gente precisa ter um ponto de partida. Talvez hoje tem pessoas aqui que para adquirir uma fé inabalável precisa tomar um posicionamento urgente. Porque enquanto você não tomar um posicionamento, você não decidir no que você acredita ou deixa de acreditar, e você não se mover nisso, dificilmente você conquista uma fé inabalável. Mas hoje você pode decidir acreditar. Hoje você pode tomar uma posição. Talvez você não tomou ainda porque talvez nem tenha se ligado que precisa disso. Ou talvez você ainda não tinha parado para fazer essa reflexão que a gente está fazendo aqui. Faz ou não faz sentido o que eu tô dizendo? Óbvio que faz. Óbvio que faz. Exatamente isso. Tem gente que tem decidido acreditar no medo. Tem gente que tem decidido acreditar naquilo, nas coisas ruins que passa pela nossa cabeça. Deixa eu te falar, todo mundo vai ter um pensamento ou outro que também vai contra, porque nós temos uma coisa em nós que conflita o tempo todo, é a nossa carne e o nosso espírito. Nós já temos um conflito que nós nascemos com ele e muito provavelmente a gente vai com ele até o final. Porque nós temos duas naturezas, a da carne e a do espírito. Então, a gente já tem por nós próprios, pela nossa própria natureza humana. E por causa do pecado que habita nessa terra e que infelizmente todos nós somos. Então, nós já temos os nossos conflitos que são naturais de nós. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que todos nós vamos ter um pensamento ou outro que muitas vezes vai ser contrário ao que Deus quer. Ao que Deus fala. E é aí que entra a fé. Agora, existem pessoas que dão mais ouvidos a uns pensamentos e outros a outro. E aí, de novo, eu quero te perguntar, ao que você tem dado ouvido? O que você tem escolhido acreditar? Aonde que você tem colocado a sua escolha? A sua fé? A sua energia? Entende? Então, tem pessoas que têm decidido escolher e talvez tenham decidido por livre e espontânea vontade, talvez tenham decidido no automático, não tem percebido que é hora de parar com isso. Que é parar de acreditar nos nossos medos. No que a gente teme, no que a gente não queria que acontecesse, não quer que aconteça. Se você não quer que aconteça, se Jesus já falou que não vai acontecer, que não é isso que ele tem para nós, por que a gente muitas e muitas vezes nós acreditamos nesse medo?
De novo, porque nós temos uma escolha. Aonde você tem escolhido colocar a sua fé, a sua escolha, a sua decisão em acreditar. Então nós precisamos decidir acreditar no Senhor, na palavra de Deus, no que Deus fala conosco, no que Deus quer para nós. Nós precisamos conhecer essas vontades. Para que a gente possa acreditar, a gente precisa conhecer e decidir acreditar. Aí é onde entra o nosso espiritual. Até aqui eu estava falando do que é normal na vida de qualquer pessoa e longe de qualquer julgamento. Eu também já acreditei em horóscopo, eu também já acreditei em simpatia, eu também já acreditei em superstição, nem tanto, mas eu também já coloquei minha fé no santo, eu também já coloquei minha fé em outras coisas. Graças a Deus, há muitos anos atrás. Para a honra e para a glória do nome do Senhor, o Senhor me libertou disso. Como eu sou grata de Deus ter aberto os meus olhos. Como eu sou grata. Mas eu ainda luto com as mesmas coisas. A gente ainda luta com os nossos medos. A gente ainda luta com a nossa natureza pecaminosa. A gente ainda luta com as nossas próprias crenças. Com as crenças que nós adquirimos ao longo da nossa vida, que também nos prejudica demais. Prejudica muito a nossa fé, as coisas que nós ouvimos, pensamos e falamos. No tempo da nossa ignorância, coisa que nós trouxemos para dentro de nós como verdade absoluta. Antes de conhecer a única verdade absoluta, que é a palavra. Eu ainda luto contra tudo isso. E nós vamos lutar contra tudo isso até o final. Quem disser que não luta é mentira. Em algum momento a gente é pego pela nossa falta de fé, pelo nosso medo, pelas nossas crenças. Sim, pelo próprio inimigo tentando fazer a gente acreditar nas maluquices dele. Também. Enquanto nós estivermos com os nossos pezinhos nessa terra, nós vamos ter que lutar. Nós vamos ter que lutar, nós vamos ter que fazer algo a respeito. E bobo de quem acha que não vai fazer nada, que isso vem, que é natural. Muito pelo contrário. Eu quero alimentar o meu espírito, eu quero alimentar a minha fé. Eu preciso ter uma fé inabalável. E nós precisamos fazer isso todos os dias. Mas não é cansativo, Aline, ter que manter essa fé inabalável? Nem um pouco. Cansativo é manter uma falta de fé na nossa vida. Isso é muito cansativo. Isso é desanimador. Isso tira o nosso prazer de viver. Isso sim é terrível. Alimentar a nossa fé. Ter a nossa fé, adquirir a fé, manter a fé, alimentar ela, é a coisa mais fácil que tem, desde que você saiba o que você está fazendo. Desde que você decida por ela. Desde que a gente tome um posicionamento e queira, e faça, e lute, e pronto. Porque justamente, alguém falou ali, o Espírito Santo nos ajuda, exato. Porque para isso nós temos muita ajuda, não é só do Espírito Santo. Olha o tanto de gente que vem para nos ajudar. A gente tem os anjos que recebem ordem ao nosso respeito do próprio Deus. Nós temos Jesus que está lá ao lado do Pai como nosso advogado 100% do dia. Nós temos o Espírito Santo que está junto conosco para nos ajudar o tempo todo, para interceder por nós, com gemidos inexprimíveis, até quando a gente não consegue orar, não sabe orar. Nós temos tanta gente para nos ajudar. Nós temos o céu ao nosso favor. Escreve aqui nos comentários, eu tenho o céu ao meu favor quando eu tomo essa decisão. Eu tenho o céu ao meu favor.
É muito mais fácil. É muito mais fácil alimentar a minha fé do que alimentar a minha falta de fé. É muito mais fácil acreditar no Senhor do que acreditar em qualquer uma dessas outras esquisitices que eu falei aqui. É muito mais fácil andar com o Senhor do que andar longe do Senhor. Você precisa saber disso. Então não tem nada de difícil. Você só precisa entender qual é o caminho. Assim como tudo na nossa vida é aprendizado. Alimentar fé, ter fé, adquirir fé é uma questão de aprendizado. É uma questão de aprender, como tudo nós vamos aprender. Como tudo, nós não nascemos sabendo andar, sabendo falar, sabendo se alimentar sozinho. Nós não nascemos aprendendo, sabendo ler, escrever. Tudo nós fomos aprendendo. E por que ter a nossa fé a gente não vai também aprender? Por que a gente também não vai conhecer o caminho? Por que a gente também não vai seguir? Por que a gente também não vai ter um script disso? E aonde que está esse script? Aqui. Tá aqui. A palavra já disse, já nos ensinou, já nos trouxe. A palavra fala o seguinte para nós. E aí, você já entendeu que existe uma decisão a ser tomada. Você já entendeu isso. Então, quer fazer o propósito, quer ter uma fé inabalável, quer ir até o final, quer viver coisas extraordinárias, quer ter o céu a seu favor. Quer ter anjos, quer ter Espírito Santo, quer ter Deus, quer ter Jesus, que cada um tem uma função e cada um nos auxilia de uma forma. Quer ter tudo isso? Quer ter tudo isso? Tome uma decisão. Tomei uma decisão. Agora vamos lá. É aprender qual é o caminho. Existe um passo a passo? Óbvio que existe. Você primeiro tomou a decisão, agora você adquire fé. Como é que eu adquiro? O que eu faço? O que as pessoas que têm fé fazem? Que elas conseguem ter fé, que elas conseguem estar ali o tempo todo crendo, que elas conseguem estar ali o tempo todo, parece que elas têm algo diferente, parece que elas têm um relacionamento mais íntimo com o Senhor, parece que não é nada disso. Inclusive eu sou super contra as pessoas quererem vender uma ideia de que existe uma pessoa que é mais especial para Deus do que outras. Não existe isso. Que tem gente que tem prioridade na fila. Isso é mentira. Não existe isso. Que tem gente que vem com um xizinho na testa. Mentira. Ninguém vem com um xizinho na testa. Ninguém tem mais intimidade ou menos intimidade com o Senhor. Ninguém o Senhor gosta mais ou gosta menos. Isso é mentira. Pessoas que tentam vender esse tipo de ideia são pessoas inseguras. Pessoas manipuladoras. Isso não existe. Todos nós podemos ter o mesmo nível de relacionamento com Deus, desde que a gente queira. Todos nós podemos ter o mesmo nível de fé da pessoa que tem mais fé no mundo, desde que a gente queira. Desde que a gente faça, desde que a gente siga um fluxo. Desde que a gente tome decisões diárias, desde que a gente tome posicionamentos, desde que a gente siga um passo a passo que a palavra nos ensina. E como que eu adquiro? Nós adquirimos fé da seguinte forma. A palavra do Senhor diz que a fé, como que ela vem? Ela vem. A palavra fala que ela vem. Ela vem. A fé vem
Como que vem? Como que faz? O que eu preciso colocar no meu dia a dia? O que eu preciso fazer? O que eu preciso falar? E a palavra fala assim: a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Vamos ler esse texto. Para a gente poder entender direitinho. Existe uma receita. E essa receita está na palavra. Você que está aí com a sua palavra, abre aí. Em Romanos 10:17. Romanos 10:17. Isso é muito sério. O dia que você pegar essa palavra, talvez você já conheça essa palavra e mesmo assim você ainda não tem uma fé inabalável. Eu já conheço esse texto, mas eu não estou agora, nesse momento, eu não tenho uma fé inabalável. Deixa eu te explicar uma coisa. Não é só conhecer o texto, tá? Até porque o inimigo das nossas almas, Satanás, que um dia quebrou a aliança dele com o Senhor e tomou a decisão de se tornar inimigo de Deus. Olha que louco. Satanás, ele tomou uma decisão. Você precisa saber disso. Nós vivemos de decisões. Nossa vida é cercada de decisões. Entenda que tipo de decisão que você tem tomado na sua vida. Porque até quando você não toma decisão, você está tomando uma decisão. A de não tomar decisões. Então entenda uma coisa, conhecer apenas, saber desse texto não é o suficiente. Porque se saber, se conhecer, resolvesse, Satanás jamais teria feito o que ele fez. De tomar a decisão de sair de anjo de luz para ir para inimigo de Deus. Entende? Então, vamos lá no texto. Romanos 10:17. A gente vai mergulhar nesses dias. Pra gente entender, então, como que é essa fé inabalável. Romanos 10:17. Abre aí a sua palavra. Você que tem sua palavra, você que não tem. Se eu acabei de dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Se você não tem a palavra de Deus, como que você quer ter fé? A gente precisa ter Bíblia. E não basta ter no celular. Só se você não tiver mesmo nem um dinheirinho para comprar. Porque o celular você disputa atenção com 1 trilhão de coisas. A Bíblia não. A Bíblia você pega ela e você vai ler ela. Então, abra sua palavra em Romanos 10:17. Aline, não tenho Bíblia. Aproveita o feriado hoje, aproveita tempo e vai adquirir. Compra pela internet. Olha o que a palavra está dizendo aqui. Romanos 10, a gente vai ler a partir do 16. Olha o que a palavra está dizendo. Nem todos, porém, aceitam as boas novas. Pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Olha aqui. Existe aqui um verbo e esse verbo é crer. Quem creu na nossa mensagem? Quem creu na nossa mensagem? Quem tomou a decisão de acreditar nisso? Que a gente fala, que a gente prega nesse texto. O texto está dizendo: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Isaías perguntando para o Senhor. Versículo 17. Portanto, a fé vem pelo ouvir. Isto é,
por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Sim, eles ouviram. Então, olha o que... Aqui é um contexto onde Isaías, o texto está dizendo de quando Isaías chegou para o Senhor e falou, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Já que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir das boas novas a respeito de Cristo, em outras versões vai falar que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Que quer dizer a mesma coisa. Porque essa palavra fala das boas novas de Cristo. E é a palavra de Deus falando. É a mesma coisa. Então ele está falando, quem creu na nossa mensagem? Porque para eu crer, eu tenho que ter fé. E como que eu tenho fé? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Escreve aqui nos comentários, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, se você não se relaciona com essa palavra, se você não está ouvindo essa palavra, se você não busca essa palavra, esse alimento diário, se você não está firme nisso, firmado, óbvio que você não vai ter fé, ou que a sua fé, ela vai ser uma fé flutuante. Quando você ouve, você crê, mas depois você para de ouvir, você para de crer, você para de ouvir. As duas coisas estão juntas. Então, sabe o que a gente entende aqui? Que a primeira coisa que qualquer pessoa que quer ter uma vida com Deus, uma fé inabalável, de quem quer viver o extraordinário de Deus, porque toda vez que Jesus ia fazer algo por alguém, ele primeiro olhava se aquela pessoa estava tendo fé. E a resposta dele era, não fui eu que fiz. A sua fé te salvou, por causa da sua fé ativa o meu poder. Se nós quisermos aprender a ativar o poder de Deus na nossa vida, tem um passaporte, esse passaporte chama-se fé. Jesus falava toda vez que ele curava alguém. Nós lemos o texto na live anterior, que se você não assistiu, você precisa voltar lá. O Senhor já nos introduziu esse assunto desde a última live. Quando aquele paralítico desceu do telhado, as pessoas tiveram fé, porque ele não conseguia entrar na casa onde Jesus estava. Porque a multidão não deixava. Por quê? Porque a multidão estava sempre atrás de Jesus. Porque aonde Jesus chegava, o poder acompanhava. E as pessoas se enchiam de fé e iam atrás dele. E aonde ele estava havia multidão. E aquele paralítico, por ele não ter mobilidade, ele não conseguia chegar até lá. Mas ele conseguiu, através da pessoa dele, ele conseguiu fazer com que pessoas ajudassem ele, muito provavelmente por causa da fé dele. O texto não conta, mas provavelmente esse paralítico estava dizendo, me desça lá que eu tenho certeza que eu vou ser curado. E ele conseguiu ativar a fé em outras pessoas que falaram, cara, vamos descer ele lá então. Ele tá crendo, Jesus vai curar ele. E eles descem Jesus do teto, eles abrem um buraco no telhado para descer um paralítico. Imagina essa cena. Só uma pessoa muito movida de fé faz uma coisa dessa. Eles não estavam preocupados com o protocolo, eles não estavam preocupados com o que iam pensar, eles não estavam preocupados com nada disso, eles estavam preocupados com uma coisa, em fazer aquele paralítico descer na frente de Jesus. Porque Jesus ia curar ele, porque ele estava cheio de fé. Então entenda uma coisa. Entenda uma coisa, a fé, ela é ativada e ela é ativada pelo ouvir da palavra. Se você não é uma pessoa que tem se disciplinado em ouvir a palavra de Deus diariamente, se você não é uma pessoa que busca estar em contato com essa palavra, que já criou prazer por isso,
e que ama ouvir essa palavra, que já adquiriu amor por isso. Por cada palavra que sai da boca do Senhor, não importa qual seja, me interessa. Eu quero estar ali para ouvir. Eu quero pegar para mim. Eu quero pegar para mim. Eu quero pegar para mim. Então entenda isso, entenda. Você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa começar a estar intrínseco nessa palavra, você precisa parar para ouvir toda hora que essa palavra for falada perto de você. Você precisa escolher ir para o YouTube, ouvir uma pregação e a igreja tá perto de gente que lê essa palavra. Você precisa escolher adquirir sua Bíblia, você precisa adquirir ler essa Bíblia todos os dias, nem que seja um pouco. Você precisa tomar decisões a esse respeito. Se você quer de fato adquirir a fé, você precisa adquirir hábito dentro dessa palavra, de estar perto, e você precisa adquirir amor. Todo mundo um dia não teve tanto prazer assim na palavra. Todo mundo num começo de caminhada talvez não acha tão importante. Todo mundo um dia teve que tomar decisões de querer conhecer mais. Todo mundo um dia conhecia pouco e decidiu conhecer mais. Todo mundo um dia tomou decisões de largar a novela para ir ouvir a palavra. Todo mundo um dia tomou decisões de acordar um pouco mais cedo para dobrar joelho e orar e falar com o Senhor. Todo mundo um dia tomou decisões que precisam ser tomadas nessa live agora. Se você quiser realmente ter uma decisão, entenda aonde você tem perdido tempo e substitua pela palavra. Aquilo que tem te distraído, tira da sua vida e coloque a palavra no lugar. Pare de perder tempo com besteiras. Pare de perder tempo com aquilo que rouba seu tempo. Nosso tempo hoje é corrido demais. Nós precisamos tomar decisões. Se nós quisermos adquirir uma fé inabalável, se nós quisermos ter uma fé inabalável, se nós quisermos viver o extraordinário de Deus, porque uma fé inabalável é o passaporte para o extraordinário. Escreve isso aqui. Uma fé inabalável é o meu passaporte para o extraordinário. Uma fé inabalável é o meu passaporte para viver o extraordinário. Se aquele paralítico não tivesse uma fé inabalável, ele não teria vivido o extraordinário de voltar a ter mobilidade, de ter uma vida normal, de sair cantando, glorificando o nome do Senhor, de voltar para sua família, de ter uma vida restaurada. É passaporte. Infelizmente ou felizmente, eu gostaria de dizer para você, fica tranquilo, vai cair tudo no seu colo. Mas isso não é uma verdade. Se o paralítico tivesse ficado lá na casa dele, se o paralítico tivesse ficado na casa dele, não feito nada, ele teria voltado a andar? Ele teria provocado o milagre dele? Se aquela mulher do fluxo de sangue tivesse decidido ficar na casa dela, mesmo com todas as limitações que existiam, porque ela não podia estar no meio das pessoas, porque uma vez que ela estava sangrando na lei daquele tempo, nos costumes daquele tempo, ela era considerada impura, ela tinha que viver isolada. Se ela tivesse decidido ouvir as limitações dela, limitação do que dizia que ela tinha que fazer, as condições dela, se ela tivesse parado para ouvir o medo dela, ela já estava há mais de 15 anos, 12 anos, sei lá, não importa, mas ela tinha mais de uma década com aquele fluxo de sangue. Ela poderia ter dito, você acha que Jesus vai resolver meu problema? Esse problema já está comigo há mais de uma década.
Esse problema já está comigo há mais de uma década. Mas ela resolveu ativar a fé dela. Ela resolveu parar de olhar para tudo isso. Ela resolveu colocar os olhos dela aonde dá retorno, aonde resolve. Ela resolveu ativar a fé. Ela resolveu pegar o passaporte e falar: eu tenho direito de entrar aqui. Eu creio que eu vou ser curada. Quando você fala eu creio, você está dizendo esse é o meu passaporte me dá direito de entrar no ambiente do milagre, porque o meu passaporte está validado, eu tenho fé. Sem o passaporte, você não tem como entrar em país nenhum. O passaporte é o que te dá direito, é o que valida sua identidade internacional. A sua identidade, o seu documento brasileiro, ele serve aqui, mas para você transpor um limite, para você chegar de um outro lado, para você ir para ambientes novos, você precisa ter um passaporte, a sua identidade naquele lugar, que te dá direito de avançar. A partir do momento que você tem o passaporte, você transpõe um limite, você transpõe um ambiente, você transpõe um país, você passa a ter uma identidade internacional. A nossa fé faz isso. A nossa fé nos dá essa identidade para transpor, para chegar em ambientes que antes nós não éramos conhecidos e nós não conhecíamos também. Mas esse passaporte, ele te dá direito de transpor, de ir para um ambiente que ninguém te conhecia, que você não conhecia, mas ele te deixa entrar. A sua identidade passa a ser conhecida em outros lugares. Você está entendendo? Você está entendendo o que o Senhor está falando? A fé te dá um passaporte. Esse passaporte te faz chegar em lugares que você não poderia ir sem ele. Por uma questão de não ser conhecido naquele lugar, de não ter identidade ali, de não ter nada que te valide naquele outro ambiente. A fé faz isso com a nossa vida. Quando a gente ativa a nossa fé, a gente vai além, a gente transpõe, a gente vai para cima, a gente vai além de tudo. Nós vamos para lugares que nós não poderíamos acessar sem ele, sem a fé. Nós não podemos acessar muitos lugares. O mundo espiritual, ele só se acessa com esse passaporte. O mundo espiritual que nos leva para onde Deus falou que vai nos colocar e nos leva, só é ativado mediante fé. Aline, me prova dentro da palavra. A palavra está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Pega essa palavra, você precisa saber disso. Hebreus 11, 6. Pega o seu texto. Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. Sem essa fé, sem esse passaporte, você não acessa. O mundo espiritual é fechado. Para entrar, eu preciso mostrar meu passaporte. Para acessar o extraordinário de Deus, eu preciso do meu passaporte. Eu preciso adquirir ele, eu preciso saber dele. A palavra está dizendo, Hebreus 11, 6. A palavra está dizendo assim:
A palavra está dizendo assim, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É forte isso. Gente, não tem coisa pior do que a gente incrédula nessa vida. Dá uma tristeza dentro do espírito da gente. Não tem como Deus agir na vida de uma pessoa que não acredita, que não crê. O Senhor não vai se agradar. Isso é forte. É por isso que nós estamos aqui. Porque nós precisamos dessa fé. Nós precisamos adquirir essa fé inabalável. E a palavra está dizendo, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe. E que recompensa aqueles que o buscam. Olha isso. Olha isso. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Quem deseja se aproximar, tem que existir um desejo de se aproximar. Tem que existir uma vontade do nosso lado. O Senhor, Ele não invade. O Senhor, Ele não obriga. O inimigo, sim. Esse sim, obriga. Esse sim, invade. É só você dar uma pequena brecha. O Senhor, não. O Senhor é uma decisão nossa de se aproximar. A palavra está dizendo, quem deseja se aproximar. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Escreve aqui nos comentários o Senhor, Deus, coloca Deus. Deus recompensa os que o buscam. Existe uma recompensa. Existe várias recompensas. O Senhor recompensa quem o busca. A palavra está dizendo. Mas para eu buscar, eu preciso querer me aproximar. Para eu querer me aproximar, eu preciso conhecer Deus. Eu preciso querer Deus. Então vamos lá. Nosso step 1 para adquirir a nossa fé inabalável. Primeiro ponto. Nós precisamos tomar uma decisão. Você que está aqui nessa live em busca de ter uma fé inabalável, querendo uma mudança na sua vida, viver o extraordinário de Deus, ver as promessas do Senhor se cumprir na sua vida. Romper com tudo aquilo que até agora tem perturbado a sua vida, não tem deixado você romper. Primeira coisa, tome uma decisão. Não saia dessa live sem ter uma decisão exata do que você decide acreditar. Não tenta dividir. Porque quem divide não acredita. Se eu preciso acreditar numa segunda e numa terceira coisa, é porque eu não acreditei na primeira. Então, tome uma única decisão. Decida por acreditar no Senhor, por se aproximar dele. Deixa de lado essas outras besteiras todas, que às vezes por uma questão de segurança você também observa. Você que ainda acessa a astrologia, você que ainda acessa coisas que não são do agrado do Senhor, você que ainda acessa outros tipos de crença, você que ainda tenta outros tipos de caminho. Para com isso. Desse jeito você não vai conseguir adquirir uma fé inabalável.
Tome uma decisão. Essa decisão você nunca vai se arrepender de tomar. Então entenda uma coisa. Primeira coisa, tome uma decisão. Segunda coisa, adquira a fé. Terceira coisa, eu adquiro a fé ouvindo a palavra. Faça uma agenda hoje em que horários, em que momentos você vai estar tomando decisões de ouvir a palavra do Senhor. Tire as distrações, ocupe com a palavra, se alimente da palavra, ouça a palavra, assista a palavra. Coloque os seus olhos na palavra, coloque os seus ouvidos na palavra. Tudo que te liga à palavra. Ali, então, eu tenho que ficar ouvindo pregação o dia inteiro? Não. Você pode ouvir pregação o dia inteiro, você pode louvar, que também é você estar em contato com a palavra, você pode ouvir louvores, você pode assistir, você pode ler, você pode falar. Você pode usar todos os sentidos que Jesus te deu para você estar em contato com a palavra. Você pode ir a eventos, você pode ir à igreja, você pode estar indo na casa de uma pessoa que fala sobre a palavra, para vocês falarem da palavra juntos. Você pode pregar para uma pessoa na rua que você também está falando a palavra. Tem tantas formas. Explore todas elas. Faça todas. Tire aquele sertanejo, aquele samba, aquele axé, aquelas músicas que estão falando de coisas que não acrescentam, que pelo contrário te afastam do Senhor, e troque. E troque por coisas que vão te alimentar, que vão alimentar a sua fé, que vão te ativar. Nós precisamos ter ativações. Todos nós, em tudo. E para tudo, nós precisamos ser ativados. Para o mal também a gente precisa ser ativado. Para o mal também a gente tem que procurar encontrar, pegar ele, fazer coisas que te levam para ele. Para tudo é assim. Então, escolha a boa parte. Escolha a parte que acrescenta. Faça uma agenda hoje. Tira tudo que te... Talvez hoje é dia de você tomar a decisão de largar essa novela. Talvez hoje é dia de você tomar a decisão de algumas coisas. E escolher ativar a sua fé, alimentar ela, mantê-la. Que nós vamos falar depois dela, de manter. Porque tem gente que adquire, que ativa, mas não mantém. Mas isso é para a próxima live, para amanhã a gente falar disso. Mas então nós tomamos decisão, nós adquirimos a fé. E nós tomamos, e nós vamos ouvir a palavra, se alimentar, estar em contato, tomar decisões, tirar o que tira a nossa atenção. E vamos colocar os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentidos, a nossa mente naquilo que importa e que alimenta a nossa fé. Hoje nós vamos até aqui. Amanhã, 10 horas, a gente continua. Amanhã, 10 horas, a gente continua. O Senhor vai dar um mergulho mais profundo com a gente amanhã. Isso aqui hoje foi uma pequena introdução para você entender que existe um passo a passo anterior que precisa ser cuidado, para que você chegue nos mergulhos profundos que o Senhor vai nos levar até sábado. Mas antes nós precisamos preparar esse terreno. Faça isso. Prepare hoje esse terreno, porque a hora que a fé vier aí, nós vamos mergulhar um profundo mergulho com o Senhor, de coisas extraordinárias. O Senhor vai explodir a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso espiritual, com o que Ele quer trazer para nós. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos entregar ao Senhor o nosso primeiro dia de propósito. Vamos agradecer a Ele por Ele ter aberto os nossos olhos hoje. Eu sei que muitos olhos
foram abertos. Muitas vendas que estavam nos olhos foram tiradas. E agora tem a sua parte nisso. A palavra chegou até você. A venda dos olhos foi arrancada nessa manhã. Agora vai entrar você com as suas decisões e com o seu posicionamento e como que você leva assim que a gente desligar essa live, o que você vai fazer com tudo que você ouviu aqui e entendeu. E você volta amanhã 10 horas da manhã. Porque o Senhor vai dar um mergulho muito profundo com a gente. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por essa palavra. Nós te louvamos porque o Senhor verdadeiramente tem falado conosco. Obrigada, Senhor, por esse propósito, por ter, Senhor, nos movido até aqui. Nessa palavra, porque nós sabemos que coisas extraordinárias estão por vir. E que a fé é o nosso passaporte para acessar lugares que nós não poderíamos acessar. Mas que nós acessaremos. Porque nós estamos firmados aqui nisso. Nós estamos aqui firmados, Senhor, em termos e decididos. Senhor, e nós adquirimos fé agora e nós vamos alimentar essa fé agora. De hoje em diante, nós vamos tirar as distrações. Senhor, e amanhã nós chegaremos aqui, Senhor, prontos para o carimbo do nosso passaporte, Pai. Senhor, em nome de Jesus, para essa nova identidade que o Senhor nos dá de acessar muito além, muito longe. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos. Eu creio totalmente nisso. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada. Nós só temos o que agradecer hoje. Senhor, e eu oro por cada vida que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, por cada pessoa aqui agora. Senhor, que o Senhor possa agora visitar cada um, que o Senhor possa abrir o entendimento, que o Senhor possa agora, Senhor, limpar a venda dos olhos. Senhor, e que essas pessoas aqui, Senhor, elas possam tomar decisões importantes agora. Pai, em nome de Jesus, para amanhã, Senhor, elas estarem aqui prontas para receber mais do Senhor. E temos esse passaporte do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu feriado. Em nome de Jesus, aproveite o dia hoje. Desfrute. Em nome de Jesus, da felicidade, do gozo que o Senhor traz para as nossas vidas. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês. E amanhã, 10 horas da manhã, nós estaremos aqui para vivenciar esse passaporte que o Senhor vai colocar na nossa mão. Carimbado, poderoso, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Amanhã convida mais alguém, a live vai ficar salva aqui no feed, vai pro YouTube também daqui a pouco. Se você puder compartilhar, ainda dá tempo. Pede essa pessoa, fala, assiste essa live hoje, amanhã vamos tá lá às 10 horas da manhã. Deixa o Senhor te usar também. Em nome de Jesus. Agora temos um canal, gente. Um canal aqui na página. Um canal ali exclusivo de transmissão. Eu vou estar ali todos os dias colocando uma oração pela manhã ou uma palavra profética. O que o Senhor tocar no meu coração todos os dias. Eu vou estar colocando ali. Ali a gente vai estar mais próximo. Eu vou estar colocando os links das lives lá também. Então, em nome de Jesus, manda também o canal de Vida com as Pessoas. Eu mandei no nosso grupo. Se você puder mandar aí nos grupos das famílias. Manda aí para os grupos dos seus amigos. Vamos levar essa palavra para o máximo de pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Quem quiser entrar aí no canal de transmissão, é só ir nos stories, tem o link lá. Ou você vai lá aqui na página inicial, depois da bio ali, tem um Bem-aventurados, é o nome do nosso canal, da nossa comunidade. Bem-aventurados, então já é profético, entrou ali,
já é bem-aventurado, porque vai tá ouvindo a palavra do Senhor. Então vai para lá, te espero lá e amanhã te espero aqui 10 horas e a gente vai falando no decorrer do dia. Beijo, gente, fiquem com Deus.